Seja bem-vindo. Eu sou o professor Evandro, eu ministro aulas aqui no Softs.com. O canal foi desenvolvido com o intuito de resolver questões de gramática, de matemática, de física, de estatística, dos diversos concursos do país. Por isso, sinta-se à vontade em compartilhar. Inscreva-se, coloca um joinha aí pra gente, tá ok? E também, além de tudo, coloque sua opinião. Dê sua opinião se as aulas estão bacanas, se a resolução está de acordo com aquilo que você gostaria que fosse, ok? Porque o intuito desse canal qual que é? Ser simples, resolver questões da maneira mais simples possível, tentando te ajudar em todos os sentidos. Então vamos que vamos, porque aluno que fica parado não obtém sucesso, ok? Olá moçada, vamos lá então? Vamos resolver aí mais uma provinha, dando continuidade aí então à prova da Prefeitura de Taubaté, que foi realizada dia 20 de dezembro. Agora estou resolvendo para quem fez o concurso na parte de professor 1 ensino fundamental, ok? Nós já resolvemos a parte do professor ensino infantil, agora estamos para o fundamental. Então, se vocês observarem as questões, né, a cobrança, o tipo de cobrança foi praticamente idêntico, né? Um texto, questões de interpretação de texto e depois vem questões no mesmo nível da anterior. E eu vou ser sincero, achei até esse texto aqui mais simples do que o texto do ensino infantil. Mas, novamente, eu chamo a atenção para vocês que, para os padrões de provas anteriores que eu vim resolvendo, essa banca, ela privilegiou quem? Ela privilegiou o texto nesse caso, tá? Então, vocês vão ver aí que das 10 questões, se eu não me engano, aí as 6 primeiras, né, são voltadas aí para o texto, ok? Vamos então dar uma olhada rapidinho aí e fazer a resolução das questões. Vamos lá. Bom, você que está com a prova, você que resolveu, você segue aquela dica que eu falei para vocês. Leia o texto pelo menos 2 vezes e vá marcando aquilo que você achar interessante, como tópico frasal, aquilo que é mais importante em cada parágrafo, a ideia núcleo, a ideia central de cada parágrafo, para que você aí possa ter um direcionamento melhor diante das respostas, ok? Vamos lá então. Aqui eu estou com o texto, eu vou partir direto para as perguntas, ok? Já fiz a minha lição de casa, né? Já li o meu texto aí 2 vezes e agora eu vou resolver as questões. Primeira questão que aparece aí para a gente então, moçada, ele fala assim, ó, de acordo com o texto, são consideradas atitudes autoritárias e retrógradas no que concerne ao tratamento da indisciplina na sala de aula, exceto. Vamos lá então, moçada, olha só. Primeiro passo que eu quero aí para vocês é o seguinte, ó. Quando ele fala assim, ó, exceto, então é tudo o que leva à ideia, né? Se você conseguiu achar uma sequência que mostra quem são as atitudes autoritárias e retrógradas, você vai ter que olhar aqui aquilo que não faz parte. Então esse exceto aí significa todas menos essa, ok? Vamos voltar lá no texto lá rapidinho então? Voltando lá no texto, o que a gente consegue analisar? Moçada, olha só. Aqui ele tem uma sequência boa, ele fala assim, ó. Ficar irritado, gritar, castigar, os que não se comportam como você quer, aí vem atitudes autoritárias e retrógradas, não adianta nada. Então, para ele, né, o que é considerado uma atitude autoritária e retrógrada? O fato de você ficar irritado, o fato de você gritar e o fato de você castigar. Então, essa sequência, irritado, gritar e castigar, são relacionadas aí às atitudes retrógradas, ok? E aí a gente vai lá, ó. Então, se eu tiver essa sequência, ficar irritado, gritar e castigar, isso faz com que você tenha atitudes retrógradas. Então eu quero qualquer coisa que não fale isso. E vamos ver aqui, ó. Ele fala logo no começo aqui pra gente, ó. Logo no começo aqui pra gente, ó. Gritar, ó. Ele falou pra gente aqui, ó, gritar. Isso tá lá na sequência. Ficar irritado, tá lá na sequência. Castigar, tá lá na sequência. Então tudo isso aqui faz parte de atitudes autoritárias e retrógradas. Agora, propor situações desafiadoras que deem protagonismo a cada aluno, não. Isso aqui então é a nossa
resposta, ok? Isso não faz parte daquela sequência que diz que você tomou, então, atitudes autoritárias e retrógradas, ok? Então, tá bem simples, né? Mais uma vez eu chamo a atenção para vocês que eu li a pergunta, vi mais ou menos o que ele queria, voltei lá no texto e fiz a minha marcação, onde eu tenho aqui a resposta que corrobora aquela pergunta, ok? Vamos para a próxima, então. Segundo o texto, é um dos fatores que aumenta a indisciplina por parte do aluno. Então eu quero achar um fator onde a indisciplina ela é aumentada. Quando eu falo em aumentar, não é simplesmente aumentar a amplitude dela. Eu posso simplesmente agregar. Então algo que venha a agregar a indisciplina, isso aumenta a indisciplina. Se eu tinha apenas um fator que contribuía para esse aumento, então agora se eu tiver mais um, ela vai estar aumentada desse fator. Então olha só, segundo o texto, é um dos fatores que aumenta a indisciplina por parte do aluno. Vamos voltar lá no texto? Olha só, voltando aqui no texto, eu achei esse texto bem simples de interpretar. Ele fala assim, ó, como eu falei para vocês, né? Como eu já li o texto, eu já tenho mais ou menos a ideia de onde está essa resposta, ok? Pela leitura do texto. Então ele fala aqui, ó, um ponto de atenção. Então ele está chamando a atenção aqui para você, ó. Ele pega e fala assim, ó, atenção, para o que você está fazendo aí, preste atenção nisso aqui, ó. Então olha só, um ponto de atenção. O desrespeito do professor em relação aos alunos. Então ele chama atenção para quê? Para o desrespeito, ok? Então vamos lá, ó. Ele está chamando assim, ó, o desrespeito do professor em relação aos alunos também, olha lá, ó, também alimenta a indisciplina. Pronto, moçada. Essa palavra que ele usou aqui, ó, alimentar, significa agregar. Então, quando ele fala alimenta, aqui você pode entender esse alimenta. O que é alimentar? É colocar mais, ok? Então, aqui, o que ela faz, na verdade? Ela aumenta a indisciplina. Então, aqui você pode colocar como adicionar fator aí para indisciplina. Então, aqui é agregar, ó, adicionar. E adicionar, agregar, é aumentar. Então, achei aqui o fator que aumenta aí essa indisciplina. Então, ponto de atenção, o desrespeito do professor em relação aos alunos. Isso é um fator agregador. Isso é um fator que aumenta, tá? Bom, então se ele é um fator que aumenta, vamos voltar lá para a resposta. Olha lá, segundo o texto, é um dos fatores que aumenta. Tá aqui, ó. Perfeita, a resposta é perfeita. O desrespeito do professor em relação aos alunos. Isso, então, aumenta, isso agrega o fator da indisciplina. Aí ele fala em incapacidade da diretoria de resolver conflitos. Isso ele não fala nada. Que isso aumenta. Ele não é específico dizendo que isso é um fator contribuinte. Ele diz que esperaria que os alunos, se você voltar lá no texto, ó, o que ele fala em relação a isso aqui? Ó? Ele menciona que, tá aqui, ó, pesquisas feitas por alunos, né, para você se situar aí, ó, eu estou falando aqui, ó. Estou falando aqui, ó. Pesquisas feitas por alunos, né, mostram que os alunos querem que o professor tenha autoridade também para resolver os conflitos em sala, antes de recorrer à direção. Mas isso não está lá no ponto de atenção. Isso não está lá na parte do agregador da indisciplina. Não é o fato do do professor não resolver o problema antes de levar à direção, tá? Que vai aumentar a indisciplina. Pelo contrário, tá? Só que os alunos esperam que o professor, além do papel dele, né, faça isso também, ok? Ok, vamos voltar lá então. Então essa resposta aqui está ruim, né? Isso aqui pra gente não tá legal. A falta de diversificação da metodologia. Pô, ele nem menciona isso aqui, né? Ele fala só que o professor ele tem que, vamos dizer assim, entender a metodologia, entender essa passagem para preparo de suas aulas até. Isso colabora para a disciplina, tá? E não para a indisciplina. E a passividade do professor perante atos de indisciplina. Ele não menciona isso aqui como fator contribuinte para o aumento da indisciplina, tá? Ok?
Tranquilo? Então, voltamos lá no texto, fizemos a nossa marcação e achamos a melhor resposta segundo o texto. Vamos para a próxima? Próxima questão aí, então. Questão de número 3, ela diz assim, ó. De acordo com o texto, qual o papel do professor na construção da aprendizagem e para manter a disciplina? Então, eu quero saber o papel do professor na aprendizagem e o que isso vai fazer para manter a disciplina, ok? Vamos lá, então. Então, olha só. Tá aqui, moçada, ó. Tá bem nítido aqui pra gente, ó. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Ok, vamos lá. Olha só. Ele fala assim, ó. Seu papel na construção. Tá aqui, ó. Seu papel na construção é conhecer como se dá a aprendizagem. Então, qual o papel do professor na aprendizagem? É conhecer como essa aprendizagem é dada, tá? E com base nessa compreensão, planejar aulas. Opa, então tá aqui, ó. Com base... Olha lá, ó. Com base nessa compreensão, tá lá, ó. Planejar aulas. Então, veja, o papel do professor aqui para nós, na construção desse conhecimento, né? É conhecer como se dá a aprendizagem e, com base nessa compreensão, planejar aulas. Porque isso, além de dar segurança para ele, né, sobre o conteúdo, que isso aí, quem dá aula, né, quem é professor sabe que se você preparar as suas aulas, você tem segurança no seu conteúdo, e isso é o que ele chama aqui, que parece uma medida básica, né, onde você tem um professor, não, vamos dizer assim, não, ele não impõe através da autoridade, e sim através do conhecimento. E isso vai gerar um controle na indisciplina, né? E se a gente continuar nesse parágrafo, você vai ver isso aí. Ó. Ele fala assim, ó, além de ter segurança sobre o conteúdo a ser trabalhado, a medida parece muito básica e ela vale para manter a disciplina. Pronto, olha lá. Ó. Chegamos onde queríamos, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Ela vale para manter a disciplina. Olha lá, ó. Ela vale para manter a disciplina e para chegar ao objetivo principal, que é fazer com que todos aprendam. Então, esse é o objetivo principal, fazer com que todos aprendam. Então, vamos voltar lá no texto, lá na pergunta, e vamos achar a melhor resposta, verificar se a do gabarito I está ok. Então, vamos lá. Ó. Ele fala lá, ó, vou até deixar aqui mais fácil de visualizar. De acordo com o texto, qual o papel do professor na construção da aprendizagem? Seu papel na construção, qual que é? Primeiro, conhecer e, com base nessa compreensão, planejar aulas. Então, vamos voltar lá. Ó. O primeiro passo aqui foi dado, ó, planejar aulas. Isso aqui está perfeito. Ele vai fazer isso. Ter segurança sobre o conteúdo a ser trabalhado. Perfeito. A partir do momento que ele é o planejador dessa aula, que ele conseguiu compreender aí a aprendizagem e planejou, ele passa então a ter segurança, e isso é falado lá no texto, onde isso vai dar para ele uma segurança sobre o conteúdo a ser trabalhado, né? E conhecer como se dá a aprendizagem. Então, a primeira situação que ele fala lá no nosso texto, né, foi exatamente isso aí, ó. Conhecer como se dá a aprendizagem. Então, realmente, todas as alternativas aqui estão perfeitas, ok? Então essa é a melhor resposta para nós aqui. Então se você olhar lá no texto, moçada, aquilo que eu falo para vocês, não estou inventando, não é porque eu acho. Está escrito aqui no texto. Qual o primeiro passo que ele fala aí, ó? O primeiro passo é esse aqui, ó. Conhecer como se dá a aprendizagem. Que foi a alternativa C que aparece lá para você. Depois ele fala em planejar as aulas, que foi a alternativa A. E quando você planeja, você tem segurança sobre o conteúdo a ser trabalhado. Então veja, se você olhar os verbos, as ações que eu preciso para responder essa pergunta, as ações estão aqui, ó. Primeira ação, conhecer. Segunda ação, planejar. E a terceira, no caso, é ter segurança. Ok? E se você olhar lá, ó, planejar, ter segurança e conhecer. Então, todas as alternativas estão corretas. Legal, bacana. Mais uma vez, repito, né?
Volte no texto, verifique lá naquele parágrafo onde você identificou que essa pergunta está relacionada e veja a sequência de ações, adjetivos que podem corroborar com uma resposta. Tudo bem? Vamos para a próxima? Já está aqui do lado, vamos lá. Ó. O texto apresenta como objetivo principal. No finalzinho aqui a gente colocou, ó, tendo como objetivo principal fazer com que todos aprendam. Esse é meu objetivo principal e já está aqui pra gente de imediato, moçada. Olha só, tá aqui, ó. Fazer com que todos aprendam. Isso aí está perfeito, tá? Tá perfeito isso aí. Então, resposta aí. Letra A, né? Se você for olhar as demais, ó, impor a disciplina entre os alunos. Isso não é o objetivo principal, pelo contrário, né? Evitar a prática do bullying. Ele não fala na situação de evitar o bullying. Ele fala que, por causa do exemplo do professor, né? Quando o professor tira sarro do aluno, dessa situação do professor impor, o aluno que é o praticante do bullying, ele tem a filosofia dele lá, né? Ou seja, eu vou respeitar quem manda, mas quem for igual a mim ou abaixo, eu posso fazer o que quiser. Então, isso na verdade não é uma política para evitar o bullying em nenhuma das anteriores. Então, moçada, olha só. Aqui, essa aqui está ruim, que ele não quer impor disciplina nenhuma, e essa aqui, ele fala até que pelas atitudes do professor gera-se o bullying, na verdade, né? E não que a política em si aqui é de evitá-lo, ok? Vamos para a próxima? De forma sumária, qual a mensagem principal do texto? Moçada, qual a mensagem principal do texto? A gente lê o texto falando aqui sobre a autoridade do professor, tá? E essa autoridade do professor, ela pode causar problemas. Nós vimos também que o desrespeito ao aluno, então quando o professor desrespeita o aluno, tem aquela comunicação unilateral, e aí ele perde toda vamos dizer assim, o controle sobre aquele aluno, né? O desrespeito que esse professor gera em relação ao aluno é um gerador, um agregador, né, de indisciplina. Então veja, qual a mensagem principal do texto? Respeite aquele que manda e maltrate quem é igual. Não, isso aí na verdade é um resultado de toda essa caracterização ruim do professor, tá? Então a letra A aqui, na verdade, ela não é a mensagem principal do texto. Ela diz que na verdade, se algo não for mudado, né, se essa ideia da autoridade do professor, do desrespeito do professor, ela não for alterada, é isso que você vai ter. Depois, ó, vamos para a letra C, ó, para a gente já poder excluir, né? A falta de sensibilidade moral dos alunos, especialmente dos que praticam bullying, é a principal causa da indisciplina. Opa, já vimos lá que ele fala que a ideia da indisciplina, na verdade, não é a prática do bullying, ela é um resultado até. Né? Essa indisciplina ela é feita por essa autoridade do professor e pelo desrespeito do professor. Tá? Então não é pela falta de sensibilidade moral dos alunos, né? E a prática do bullying aí não, tá ok? Não é por causa disso aí não, beleza? Bom, vamos lá, então isso aqui a gente exclui, ok? E depois ele fala, a indisciplina escolar tem como principal causadora a própria atitude dos professores, em especial aqueles que recorrem à direção para resolver conflitos. Já estou até riscando aqui, moçada, porque ele não fala que o professor vai lá recorrer ao diretor para resolver conflitos. Eles mencionam lá no texto, como nós já vimos, que o aluno desejaria, né, que seria algo interessante, que o professor resolvesse os problemas em sala antes de levar à direção. Mas ele não diz que o professor vai lá e nem por causa disso, né, que a indisciplina está generalizada. Então ficamos aí como resposta, moçada, tá aqui, ó, a letra B de bola. A autoridade do professor conquistada com o saber. Opa, essa é a mensagem do texto. Que quando ele prepara a aula, ele conhece, né, ele entende qual é a ideia aí da aprendizagem, ok? Então ele fala, a autoridade do professor conquistada com o saber, a autoridade técnica, né? E o respeito ao aluno, porque ele fala que o gerador de indisciplina é o desrespeito. Então o respeito ao aluno, a autoridade moral, são fundamentais no trabalho da indisciplina escolar,
ok? Quando ele fala no tratamento, né? Falei trabalho, mas é no tratamento da indisciplina escolar, ok? Ou seja, para eu dirimir, né? Para eu minimizar aí esse problema da indisciplina, não vai ser através da minha autoridade, né? Não vai ser através do meu desrespeito, pelo contrário, sim vai ser através do conhecimento do professor e do respeito do professor ao aluno, ok? Então isso está escrito lá no texto e dá pra gente entender perfeitamente. Vamos para a próxima? Agora, moçada, aquilo que eu falei para vocês, né? Então nós temos as 5 primeiras questões que foram relacionadas à interpretação do texto. E agora eu tenho as demais questões voltadas aí para a gramática propriamente dita, ok? Bom, uma questão muito similar, né, da prova anterior. Só que na prova anterior ele perguntava a mesma coisa e lá eu tinha 3 palavras que estavam ruins. Então aqui ele fala: propositalmente, uma ou mais palavras do texto podem ter sido transcritas de forma incorreta do ponto de vista ortográfico, considerando-se inclusive as regras do novo acordo ortográfico. Eu chamo atenção novamente para isso, né? Porque se o edital não amarrou que ele quer o novo acordo ortográfico, a questão vai estar aqui, ó, novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então eu vou ter que buscar palavras que estejam ruins normalmente ou que estejam ferindo aí o novo acordo. Moçada, olha só, para a gente poder resolver isso aqui, eu vou só mudar a cor e vamos lá, ó. Primeira que aparece aqui, moçada, é essa aqui, ó. Talvez por muitos aí tenha passado batido, ó. Compreensão não. O correto é compreensão, porque vem de compreender, tá? Então o correto aqui nessa daqui, ó, é assim, ó. Compreensão. Faltou um outro ezinho aí na compreensão, tá ok? Então achamos aí a primeira palavrinha errada, essa aqui está ruim. E a outra, moçada, pelo novo acordo ortográfico, ela aparece aqui pra gente agora, ó. Olha só. Deixa eu só trocar aqui a cor. Tá aqui, ó. DEM. Opa! Pelo novo acordo ortográfico, o grupinho CREDELEVE, né? Vou colocar aqui em cima, ó. Se você olhar a regra de acentuação gráfica, os grupinhos crer, dar, ler e ver, ok? Esses camaradas aqui, ó, eles dobram o E, tá? Mas não recebem mais o acento circunflexo. Então ficaria algo mais ou menos assim, ó, DEM, né? DEM, vem, do verbo ver, né? Depois eu tenho leem, que é do verbo ler. Tá vendo? Eles leem, ok? E que creem, né? Olha lá, ó. Então é isso que você vai ver. Pelo novo acordo ortográfico, né? O que é que você tem? Você vai ter esses grupinhos crer, dar, ler e ver, que é o CREDELEVE ou CREDELEVE, como muitos aprenderam, onde na terceira pessoa do plural ele vai dobrar o E, mas não vai receber o acento circunflexo mais. Isso é acordo da nova regra ortográfica, ok? Então, no texto aí nós temos somente 2 palavrinhas que estão ruins, tanto na escrita quanto pelo novo acordo ortográfico, ok? Vamos para a próxima. Moçada, o verbo conquistar conjugado na segunda pessoa do plural do pretérito mais que perfeito e do futuro do pretérito do modo indicativo. Então eu quero mais que perfeito e futuro do pretérito, tá? Eu já falei, eu já mencionei para vocês essa questãozinha aí na prova anterior, tá? Então, deixa eu só lançar a mão aqui, ó. O verbo é o verbo conquistar. Vamos lá, rapidinho aqui para a gente poder entender isso aí melhor, tá? Então tem aqui, ó, o verbo é conquistar. Vamos lá. Legal, o verbo aqui é o verbo conquistar. E ele quer que você o conjugue, tá? Ele quer que você conjugue esse verbinho aí, ó, no
pretérito, mais que perfeito, e no futuro do pretérito, ambos do modo indicativo, ok? Beleza? Ok, moçada. Então, vem comigo aqui rapidinho para a gente discutir esse assunto em relação aí ao emprego dos tempos, ok? E aí, moçada, beleza? Tranquilidade? Então, olha só, encerra comigo aqui rapidinho para a gente discutir esse assunto aí sobre emprego dos tempos verbais. Bom, como eu estou resolvendo aqui a prova de uma maneira dinâmica, vamos dizer assim, rápida, então eu não posso ficar me atendo aí aos vários assuntos da gramática para resolver cada questão, para ser um pouquinho mais rápido, tá? Como eu disse a vocês, a minha ideia, a minha pretensão é fazer esse estudo pormenorizado depois. Só que é uma questão que apareceu assim como apareceu na outra prova, tá? Então aqui ele está falando de quê? De tempos verbais. Então olha só, moçada, nós temos 3 tempos que são primitivos, que é o infinitivo impessoal, o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Esses tempos, eles são formadores de outros. E ele pediu 2 tempos que necessitam desse conhecimento. Primeiro deles, o infinitivo impessoal, que é o próprio nome do verbo. Cantar, vender, conquistar, como apareceu na prova. E o pretérito perfeito do indicativo. Por que eu estou falando pretérito perfeito do indicativo? Porque ele pediu que você conjugasse no mais que perfeito. E aí o mais que perfeito ele é dependente do tempo primitivo pretérito perfeito. De que maneira que ele funciona? Bom, então vamos lá. Primeiro que ele pediu aí o mais que perfeito do indicativo. E o segundo, futuro do pretérito indicativo. Já apareceu na outra prova, esse futuro do pretérito está aparecendo aqui de novo. Vamos começar por ele então? Moçada, futuro do pretérito. Você vai pegar o infinitivo impessoal, que é o nome do verbo, e você vai simplesmente acrescentar ia no final dele. Então, conquistar mais ia. Eu conquistaria, ok? Você pode repetir isso em todas as pessoas. Eu conquistaria, tu conquistaria, ele conquistaria, nós conquistaria, vós conquistaria, eles conquistaria. Nossa, que conjugação estranha. Sim, agora você vai acrescentar as desinências. S para a segunda do singular, mos para a primeira do plural e eis para a segunda do plural e esse M final para a terceira do plural. Então ficaria assim, ó, eu conquistaria, tu conquistarias, ele conquistaria, nós conquistaríamos, vós conquistaríeis e eles conquistariam, ok? Pronto, formei o futuro do pretérito, agora eu vou lá buscar a minha pessoa, que é a segunda pessoa do plural, o vós, e matar a questão. Agora vamos lá para o outro, que é o mais que perfeito. O mais que perfeito, moçada, a caracterização dele é aquele irá final. Por que eu falo caracterização? Porque você vai ouvir falar de vogal, vogal não, desinência modo temporal. E no caso do mais que perfeito, a desinência modo temporal é esse irá, esse RA final. Agora de onde ele vem? Vamos lá? Ele vem da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Então eu vou pegar essa pessoa, ó, conquistar, eu conquistei, tu conquistaste, ele conquistou, nós conquistamos, vós conquistastes e eles conquistarão, com rã no final, ok? Com R-A-N no final. Essa é a caracterização aí dessa forma verbal, pretérito perfeito, terceira pessoa do plural. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa terminação final, que é esse irã, e vai tirar o M. Vai sobrar o rá no final. Então, ó, conquistarão. Tira o M, conquistara. E aí, agora, moçada, olha só. Repito isso em todas as pessoas. Eu conquistara, tu conquistara, ele conquistara, nós conquistara, vós conquistara, eles conquistara. Que coisa horrível. Agora você vai acrescentar as desinências. S, né, para a segunda do singular. Mos, para a primeira do plural, ok? Esse eis, né, para segunda do plural e o M final para a terceira do plural, que foram as mesmas desinências que você usou lá para o futuro do pretérito. Então, gravar as desinências é algo muito simples. Então, eu conquistara, tu conquistaras, ele conquistara, nós conquistáramos, vós conquistareis e eles conquistaram. Pronto. Pego a minha segunda pessoa do plural, vós conquistareis, vou lá na alternativa e marco a resposta correta. Ok? Moçada, isso então é formação dos tempos verbais. Lógico, repito a você, se você já domina a conjugação verbal, se você já conhece a conjugação desse verbo, nada melhor do que ir lá e já marcar a resposta. Mas se você não é um elemento aí dominante da conjugação, utilize essa formação dos tempos verbais
Pretendo fazer uma aulinha específica disso aí, vocês vão ver que é muito simples, ok? Vamos voltar lá para a questão então, parceiro? Vamos voltar lá e vamos resolver isso aí, ok? Abraço! Voltando aqui na questão, moçada, então olha só. Tendo aqui mais ou menos a base do que eu falei ali para vocês, então olha só. Eu vou pegar aqui, ó, do pretérito perfeito, terceira pessoa do plural. Então eles conquistaram. Tá vendo? Que é essa terminação aqui que me interessa. Essa terminação aqui, ó, esse irã que tá aqui, ó, que me interessa. Beleza? É ele que vai fazer a formação dos demais tempos para mim. Então vamos lá, deixa eu mudar só aqui. Beleza. Então olha só, o que ele fala para mim? Conquistaram. Eu vou pegar e vou tirar o M dessa forma final. O que é que sobrou pra gente? Conquistara. Pronto. Essa forma aqui para mim já é meu mais que perfeito. E aí eu só vou acrescentar depois as desinências. Conquistara, tu conquistaras, ele conquistara, nós conquistáramos, vós conquistareis e eles conquistaram. Já o futuro, né? Então isso aqui formou para mim o mais que perfeito. Então o resultado desse camaradinho aqui, ó, é o mais que perfeito. Tá? Então o mais que perfeito, quem foi o primitivo dele? Foi essa forma aqui, que é o pretérito perfeito. Agora eu vou para o outro, futuro do pretérito, mas eu vou para o infinitivo impessoal, que é o próprio conquistar. Ok? O próprio conquistar. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ia, sem mexer na estrutura do verbo. E aí vai ficar conquistaria. Ok? Esse conquistaria, então, que você está vendo aqui, ó, esse é futuro do pretérito. Esse aqui já é uma forma futuro do pretérito. Do indicativo, né? E aí, moçada, depois é só acrescentar as desinências. Eu conquistaria, tu conquistarias, ele conquistaria, nós conquistaríamos, vós conquistaríeis e eles conquistariam. Ok? Então isso aqui é um sucinto aí da formação dos tempos verbais. Vamos voltar lá para a questão e matar a questão de uma vez, tá? A questão fala assim, então, ó. O verbo conquistar conjugado na segunda pessoa do plural. Moçada, a segunda pessoa do plural é vós, tá? Então o que ele quer aqui, ó? Ele quer que você conjugue no vós, né? Então quando ele fala aqui, ó, segunda pessoa do plural, ele quer o vós. Então tá lá, o que ele quer é o vós. Perfeito. E aí o verbo conquistar. Nós já vimos que mais que perfeito é conquistara. Então é eu conquistara, tu conquistaras, ele conquistara. Nós conquistáramos, vós conquistareis. Opa, aqui bateu essa forma. Conquistareis, não é conquistareis não. Veja que o acento está no tá. Isso é mais que perfeito. Veja, conquistáveis, tá ruim. Conquistareis, tá bom. Conquistaríeis, também tá ruim, tá? Isso é outro tempo pra gente aqui. Então, ainda pensando no vós que tá aqui, vamos para o conquistar no futuro do pretérito, que é conquistar mais ia. Eu conquistaria, tu conquistarias, ele conquistaria, nós conquistaríamos, vós conquistaríeis. Tá aqui, ó. Essa forminha aqui. Então aqui está perfeito pra gente. Nós vimos lá na formação que é simplesmente colocar o infinitivo mais ia e depois acrescentar as desinências. Enquanto no outro você vai tirar o M, vai sobrar essa forma ará, tá? E você vai apenas acrescentar as desinências. Então aqui está ruim, aqui está ruim e aqui está ruim. Ok? Vamos para a próxima então. É antônimo de corriqueira. Moçada, aqui é uma questão que fala de semântica, tá? Aqui o tópico da gramática que trabalha esse camarada aqui é a semântica. E em cima da semântica, assim como caiu na outra prova, ele está falando de sinonímia. Sinônimos
lógico da antonímia e antônimos. Tá? E ele, vamos dizer assim, pediu, né, solicitou aqui que você ache o antônimo da palavra corriqueira, que está lá no texto. Moçada, corriqueira, o que é algo corriqueiro? É algo do dia a dia, é algo que acontece sempre, né? O sempre não, mas não vamos dar essa ideia de sempre, né? Mas frequente. Então, o que é corriqueiro? É aquilo que é frequente, tá? Então, veja, com esse simples pensamento, você já consegue matar algumas alternativas aqui, ó. Então, veja, corriqueiro é aquilo que acontece no dia a dia. Se é no dia a dia, ele é usual. Perfeito. Bom, mas se ele é usual, se ele acontece assim, geralmente, então veja, cuidado com esse vulgar que ele está dizendo aqui, que na verdade ele quer dizer que ele é comum, tá? Vulgar é porque é comum, tá? E se ele tem com frequência, ele é temporário, beleza? Então, moçada, o antônimo só sobrou para a gente aí como alternativa uma situação que é atípica. Situação que é atípica, ela é fora do normal, ela é fora do comum, tá? Então ela não é corriqueira, ela acontece esporadicamente e não corriqueiramente. Então vulgar é sinônimo, porque significa que é comum, que é corriqueiro. Então isso não serve como resposta, tá ruim. Usual é sinônimo também, porque é comum, então não serve como resposta. E como o corriqueiro tem a ideia para frequente, que é isso que eu acho que ele levou em consideração aqui, o temporário também não serve, que passaria a ser sinônimo, ficando somente o quê? O atípico como resposta correta, porque o atípico é aquilo que não é usual, que é incomum, tá ok? Então isso é o antônimo da palavra corriqueiro. Legal? Bacana? Então vamos para a próxima questão, matar logo essas alternativas aqui. Partindo então para a questão de número 9, ele fala assim, ó, em falta sensibilidade moral. Moçada, rapidamente essa questão para a gente matar. Ó. Aqui está o verbo da questão. E aí você faz a pergunta, o que é que falta aos professores? Sensibilidade moral. Então, isso aqui que eu vou sublinhar aqui, ó, sensibilidade moral, isso aqui para mim é o sujeito da minha oração. Moçada, se o sujeito é sensibilidade moral, sensibilidade é o núcleo do sujeito, que é a palavra de maior importância. Esse cara é meu núcleo do sujeito. E quem é a classe de palavra que pode ser núcleo do sujeito? A principal é um substantivo. Então, sensibilidade para nós é um substantivo. Não é uma sensibilidade qualquer, é uma sensibilidade moral. Isso aqui está funcionando como um qualificador de sensibilidade, tá? Então, sensibilidade para nós é substantivo, beleza? Simples assim, bem tranquilo. Não pode ser adjetivo, se alguém fosse com ideia de qualificador aqui seria o moral, não dá. Advérbio não pode, porque ele é modificador de verbo e não pode funcionar como núcleo de um sujeito, e aí nenhuma das alternativas também não serve. E a última questão aí para a gente encerrar, em assim, por conseguinte, por isso, dessa forma. Moçada, são expressões que significam ideias conclusivas. Geralmente você usa isso aqui quando você vai concluir o parágrafo da sua redação. Não tem o parágrafo lá da conclusão? Você vai utilizar esse camarada então para concluir a sua redação. E aí, dessa forma, por conseguinte, assim, por isso, né? E aí, porém é contraditório, tá? Ao contrário, é contraditório e não conclusivo. Então essa ideia de conjunções, né? Ou de palavras de caráter ou de significação conclusiva, você deve marcar como desta forma, por conseguinte, por isso, tá? Desta feita. Agora, porém e ao contrário são ideias ou no campo da adversidade ou no campo da concessiva, são ideias o quê? Contrárias, ok? E aí então nós temos a finalização da prova em cima dessas questões, ok? Espero ter podido ajudar vocês aí e vamos que vamos resolver mais questões aí. Um
Um abraço. E aí, parceiro e aí, parceira, tudo bem? Ufa, terminamos aí mais uma sequência de questões, ok? Bom, como vocês puderam observar, em relação a essa questão aí, em relação às questões dessa banca, elas foram muito parecidas entre as provas. E acredito até que em outros cargos aí, a prova tenha seguido, né, essa linha comum. Que linha comum foi essa? Colocar um texto, o texto dessa vez um pouquinho mais longo, né? Para quem já resolveu algumas questões anteriores dessa mesma banca, e até tem aqui no nosso canal já algumas resoluções, ele utilizava geralmente ali uma frase e pedia para você interpretar essa frase, encontrar sinônimos para o contexto dela. Dessa vez ele usou um texto um pouquinho maior, né? Texto voltado aí para a área, né? Acredito que cada área aí deva ter um texto relacionado, mas depois vocês viram aquela sequência de questões que foram muito parecidas. Então chama atenção aí para a questão relacionada a erro ortográfico ou mesmo relacionada às novas regras ortográficas. E eu chamei atenção até quando eu dei essa aula em sala, para alunos que tiveram aula comigo, que eu falei, ó, se a banca não amarrar se ela quer ou não a nova regra, na questão ela vai dizer, e nisso ela foi fiel, ela pediu, ok? Vocês viram que ela gosta de trabalhar com essa parte de verbo. Eu dei uma explicação sucinta aí sobre o emprego dos tempos verbais, e em aulas vindouras aí eu pretendo fazer um passo a passo disso daí, porque eu acho importante. Assim como cada parte da gramática, aquilo que eu achar mais interessante eu vou colocar aqui no canal. Por isso, eu gostaria que você colocasse os seus comentários sobre aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou e o que a gente precisa melhorar, o que você gostaria que a gente aqui fizesse, ok? E se gostou, bota um joinha, inscreva-se aí no nosso canal e compartilhe, fale para os seus amigos, ok? Um grande abraço, beijo no coração, Deus abençoe vocês. Lembre-se, hein? Aluno que fica parado não alcança sucesso. Grande beijo, fiquem com Deus.